E sobre o abandono tem a ver com a relação com a gente mesmo. Muitas vezes a gente repete, não muitas vezes, né? É normal repetir a forma como a gente foi criado, ou seja, a relação que a gente teve com os pais, a gente tende a repetir com a gente. Ou seja, a relação com quem criou a gente. Isso é inconsciente, não é uma escolha. Então, o sentir abandonado na infância significa não ter recebido a atenção que gostaria. Nesse sentido, isso continua na gente, não se resolve só ignorando. Então, o que eu vou apresentar nos próximos minutos, essa live deve durar entre 20 e 30 minutos, é sobre entender o sentimento, a sensação de abandono e o aspecto emocional por trás. Assim você pode lidar e no final tem um exercício para acolher o abandono e o sentimento por trás. Quando se fala de abandono, a relação que eu faço é com uma das ordens do amor. Olá, Joelma, bem-vinda. Que é o pertencimento. Pertencimento significa que todos têm direito igual de pertencer. O abandono é vivenciado como uma exclusão, porque de alguma forma, quando criança, receber atenção é como viver, vamos dizer assim. Existe uma relação, uma percepção de que se a gente não merece afeto ou atenção, se experimenta uma tristeza como se não merecesse viver. E daí o que está por trás do sentimento ou sensação de abandono é uma tristeza que não se sabe lidar. Quando se aprende a lidar com a tristeza, e tem uma maneira, vamos dizer, relativamente simples de lidar com qualquer sentimento, principalmente a tristeza, que é um sentimento mais profundo. E essa forma de lidar com um sentimento como a tristeza é exatamente o acolhimento. Hein, ô Lilian? Para mim a internet está normal. Pode ser que seja do seu lado a conexão. Talvez se mudar para internet móvel ou Wi-Fi. Então, falando da constelação familiar, o que é importante entender? Tem uma metáfora para entender a constelação familiar. Imagina assim, a constelação familiar ela não é uma criação no sentido de ser algo que foi acrescentado ao que já existia. Na verdade, a constelação familiar é uma percepção do que já existia e um uso disso a favor de uma mudança. O que eu quero dizer? A metáfora de que o campo, Bert Hellinger fala do campo mórfico. O campo mórfico tem a ver com uma tendência que acompanha a gente. Eu faço uma analogia com um rio. É como se todos nós estivéssemos num grande rio. Esse rio tem uma correnteza. Se a gente segue a correnteza, é mais fácil. Olá, Si, bem-vinda. Se a gente segue a correnteza, é mais fácil. Se a gente contraria a correnteza, tentando subir, requer mais esforço, se desgasta mais. E acaba, se a correnteza for forte, acaba levando todo mundo. A metáfora é que o rio e a correnteza, o rio é como se fosse a nossa vida, e a correnteza é como se fosse as ordens do amor. Ou seja, as ordens do amor são as influências que afetam a nossa vida. Se a gente vai contra a correnteza desse rio, a gente tende a se desgastar, tende a sofrer. O mesmo vale com as ordens do amor. Então, os princípios da constelação são a correnteza desse rio. Se você vai a favor da correnteza, você tem mais bem-estar e mais harmonia. Esse é o efeito das ordens do amor. Então, a ideia é assim, quando você conhece as ordens do amor e se coloca em sintonia com elas, você entra em conexão com esse campo, que naturalmente... Na verdade, a gente está sempre no campo. Vou melhorar o que eu falei. Não é que você entra em conexão com o campo, você percebe o campo. O campo já está levando a gente. A gente está sendo levado por esse campo. A diferença é quando você está em sintonia com as ordens do amor, o que se manifesta é o amor que cura. Quando você contraria as ordens do amor, o que se manifesta é o amor que adoece. Então, a favor da correnteza é o amor que cura. Contra a correnteza é o amor que adoece.
Nos dois casos, a correnteza vai levar a gente. O que é a correnteza? Os acontecimentos da vida, as ordens do amor. Então, quando são observadas as ordens do amor, que são equilíbrio entre dar e receber, pertencimento ou vínculo, hierarquia ou precedência. Quando essas três ordens são observadas, você está em sintonia com esse campo, você está em sintonia com essa correnteza do rio. Quando você não observa, como que você observa o dar e receber? Permitindo que tenha equilíbrio na relação de casal. Quando se fala entre a relação entre pais e filhos, você se coloca como filho ou filha e se permite receber dos pais. E ao contrário, caso seus pais busquem você como se você fosse mãe ou pai dos seus pais, você de alguma forma sempre se lembra de colocar como filho. Isso é uma forma de observar o equilíbrio entre dar e receber, que é se permitir receber na relação com os pais e na relação de casal entre iguais permitir o equilíbrio. Pertencimento ao vínculo significa todo mundo tem direito igual de pertencer e significa uma coisa adicional, que é a aceitação. A aceitação das coisas como elas são. E o último, precedência ou hierarquia, significa quem veio antes precisa desse reconhecimento. Então, a geração anterior, a geração dos pais, precisa desse reconhecimento. Quando a gente reconhece quem veio antes, vamos dizer, existe um bem-estar maior. Existe uma relação com mais tranquilidade. E o que isso tem a ver com a sensação de abandono? A sensação de abandono, de alguma forma, é uma experiência não resolvida do passado. Então, quando a gente não recebe a atenção que gostaria, a atenção devida, e é bem provável, é muito fácil que isso aconteça. Então, se experimenta o abandono, que não precisa ser um abandono de fato. Muitas vezes pode ser a percepção de que os pais não estão disponíveis no momento e da forma como você gostaria. E aí fica um sentimento de abandono, que no fundo é uma tristeza. Entender o sentimento de abandono é importante porque ele não se resolve sozinho. Então, se na infância você passou por essa experiência, se sentiu abandonado, por exemplo, é normal que hoje você tenha uma postura de duas formas, ou de dependência ou de controle. Então, de alguma forma, o efeito do abandono, a forma como a gente lida com essa ferida emocional, eu chamo de ferida emocional e tem um livro chamado As 5 Feridas Emocionais. É um livro, eu tenho ele em PDF, se alguém tiver interesse é só mandar mensagem no direct que eu encaminho o link dele. E então, nesse livro, 5 Feridas Emocionais, uma das feridas é o abandono. A outra ferida é a do controlador, que é a ferida da traição. Mas se pensar, o abandono e a traição é muito parecido. Não tem muita diferença. O efeito é o mesmo. É o rompimento do vínculo, o rompimento da conexão. Então, o abandono tem a ver com um sentimento de desconexão. A desconexão, de alguma forma, ela também se reflete na relação que você tem com você. Então, se eu me senti abandonado na infância, porque eu não tive o afeto que eu gostaria, é normal que eu replique, que eu reproduza esse abandono comigo mesmo. E aí, de que forma eu me abandono? Eu abandono as minhas emoções. O que significa abandonar as minhas emoções? Eu não sei lidar com uma tristeza. A tristeza é maior, parece que vai me consumir. Então eu ignoro ela. Como que eu ignoro a tristeza? Me ocupando, sempre focado na mente, aprendendo, curioso por coisas novas. Ou seja, a forma de evitar a tristeza é recorrer a ativar a mente, seja aprendendo, seja se sociabilizando. Mas o sentimento de abandono continua presente. Então a forma de mudar com esse sentimento é identificar o que está por trás do sentimento do abandono, que é a tristeza. Falou de dor emocional, no geral, vai ser a tristeza. Quando se acolhe a tristeza, ela diminui. Normalmente não se aceita a tristeza por achar que ela vai aumentar indefinidamente e vai consumir a gente. Quando você acolhe a tristeza, o que acontece é o contrário, ela diminui.
Fica mais fácil de lidar com ela. E aí tem mais um detalhe. O abandono o sentimento de abandono, eu estou falando de sentimento, o abandono pode acontecer de fato. Mas independente se é um abandono de fato ou se é uma sensação de abandono porque os pais não estavam disponíveis, isso continua afetando a gente hoje. Então, como eu falei, não se resolve sozinho. O que a gente faz é a gente empurra pro inconsciente, a gente tenta ignorar. Só que tudo que a gente ignora continua no nosso campo. Obrigado pelo comentário. Quem tiver perguntas ou dúvidas ou quiser comentar, fica à vontade. Os comentários, para mim, são muito importantes, enriquecem. Eu vou ler o comentário da Si. Se eu me sentir abandonada na infância, isso pode repetir no afeto do abandono, no relacionamento amoroso? Sim, exatamente, Si. A gente continua, de alguma forma, atraindo situações de abandono. Enquanto a gente não resolve, e eu vou falar daqui a pouco como resolver a relação do abandono, e vou propor um exercício que vem da constelação familiar. Isso, exato. O abandono e a traição é muito parecido. O abandono e a traição é muito parecido. São duas feridas emocionais aparentemente diferentes. A diferença entre o abandono e a traição é que o abandono acontece mais cedo na vida. Tem um livro chamado As 5 Feridas Emocionais. A autora, que é uma francesa, fala que a ferida do abandono acontece entre 1 e 3 anos de idade. A ferida da traição acontece um pouco depois, aí, se não me engano, por volta dos 4 anos, 2 a 4 anos de idade. Isso está no livro As 5 Feridas Emocionais. Mas, na prática, tanto o abandono quanto a traição é muito parecido. É o mesmo aspecto. É a desconexão emocional. Eu prefiro olhar de uma forma mais prática, mais simples. Então, a minha perspectiva é olhar para as emoções. Como que eu faço isso? Com a constelação familiar. Quais são as 3 emoções essenciais? Tristeza, medo e raiva. Quando fala-se de dor emocional, é a tristeza. Então, mudar a relação com a tristeza, vamos dizer, é um passo importante no nosso desenvolvimento pessoal, emocional, e muda na hora. Quando você acolhe a tristeza, fica mais fácil de lidar com o que acontece. E aí, é isso que você perguntou, se na infância houve experiência de abandono ou o sentimento de ter sido abandonado por não ter o afeto ou a atenção que gostaria, então a gente continua com isso dentro da gente. É uma ferida que está aberta. Daí daqui a pouco eu vou falar como curar, como resolver. Mas enquanto essa ferida está presente, a gente continua atraindo situações. Então, uma experiência não resolvida do passado, ela continua presente na nossa vida. O que a gente precisa fazer? Eu vou falar daqui a pouco. Por que eu estou dizendo isso que eu vou falar daqui a pouco? Não é só para prender a atenção de vocês, tem esse objetivo também, mas é porque eu quero aprofundar. Anotei várias ideias sobre a questão do abandono, do sentimento de abandono, e eu quero falar de todas elas. Faltam mais 3 ideias. A Lina escreveu: eu imprimi constelação familiar. Posso levar para minha mãe? Sim, fica à vontade. O e-book, né? Sim, sem problema. Pode sim. Não tem problema nenhum, não, tá, Lilian? Então, a relação com o sentimento de abandono também é a relação com a solidão. Por isso, quem tem essa experiência de abandono, essa ferida do abandono, se torna dependente de um lado ou controlador de um outro. Então, tanto o dependente quanto o controlador, de alguma forma, vivenciam uma experiência de abandono, ou seja, de desconexão emocional com os pais. No livro 5 Feridas Emocionais tem diferença entre abandono e rejeição. Aí diferencia se é com o pai é um, se é com a mãe é outro. Mas para facilitar, eu vejo rejeição e abandono nesse contexto como a mesma coisa, desconexão com os pais. Então a desconexão com os pais, eu estou falando, quando eu falo da desconexão emocional com os pais, eu estou me referindo ao abandono ou à rejeição igualmente, não estou diferenciando. E o sentimento por trás é a tristeza. Passar pela experiência do abandono, então, traz o medo da solidão, que é uma ilusão. O medo da solidão é uma ilusão. Eu vou comentar por quê. Vou anotar aqui para eu lembrar. É uma ilusão. Tá anotado aqui. Por que o medo da solidão é o abandono?
porque de alguma forma a gente sempre está com a gente. Pode ser estranho isso, né? Mas de maneira bem prática, se a gente pensar na gente como sentimento e pensamento, como mente e coração, a gente nunca está sozinho, porque a gente sempre está com a gente. E todas as nossas experiências são partes nossas. A gente tem uma ilusão de que a gente é um só. Na verdade, tem muitas partes dentro da gente. Dentre elas, a gente tem o masculino e feminino, são duas partes nossas, que têm formas diferentes de se manifestar. Tem a nossa criança interior, é uma outra parte. E tem muitas partes dentro da gente. Por exemplo, o que se sentiu abandonado é uma parte nossa. O que se sentiu, vamos dizer, o que quer ser independente. Ou seja, de alguma forma os comportamentos, não todos os comportamentos, mas as maneiras de agir que se contrapõem são partes nossas. Exemplo, o lado autêntico, o lado que quer se guiar por si mesmo, é uma parte nossa. E o lado que quer estar conectado com as pessoas. Então a gente tem um impulso de liberdade e tem um impulso de conexão. De alguma forma, liberdade e conexão se contrapõem. Eles são, vamos dizer, aparentemente contraditórios. São duas partes nossas. Então é possível entender, uma parte é como se fosse uma versão nossa. É como se fosse uma personalidade na gente. Quando você entende isso, que eu dei o exemplo de alguns exemplos de partes, mas quando você entende, então, que no mínimo você é pensamento e sentimento, o abandono está nessa relação. Você pode entender que o abandono, se aconteceu na infância, continua acontecendo agora na sua relação com os seus sentimentos. Então, se você se sentiu abandonada na infância, a tendência é que você se abandone. Como você se abandona? De forma prática, você abandona os seus sentimentos. Vou dar um exemplo. Quando você faz pelos outros, quando você ajuda os outros, ou faz algo contra a sua vontade, de alguma forma você não está se guiando pelas suas emoções. Você está abandonando as suas emoções. De alguma forma você está dando preferência para o outro, ou seja, a outra pessoa é mais importante que você. De alguma forma isso é se abandonar. O que eu estou dizendo com isso é que o caminho do meio é o caminho que vai trazer bem-estar, que é um equilíbrio entre as suas necessidades e a necessidade da outra pessoa. Quando você coloca os outros à frente de você, você pode entender isso como você está abandonando os seus sentimentos e necessidades. Qual seria o ideal? Buscar o equilíbrio disso. Mas o que impede de se impor limites e buscar o equilíbrio? A insegurança, o medo do abandono, o medo da solidão. O medo de, se você disser não, se você negar algo que alguém te pede, a pessoa vai te abandonar. O que é importante perceber nessa experiência é que isso está dentro de você. Então, de alguma forma, pode ser que a pessoa te abandone sim. Porque você tem medo de abandono, é bem provável que a pessoa abandone. Mas a questão é tentar agradar a pessoa contra o que você quer, aí você está se abandonando. Então, imagina, a escolha é: eu vou ser abandonado se eu fizer o que eu tenho vontade. E se eu não faço o que eu tenho vontade, eu me abandono. Então, as duas situações são ruins, são negativas e traz mais mal-estar. Então, entender essa questão do abandono que eu estou apresentando significa entender a questão da solidão. Aí eu vou falar por que eu disse que a solidão é uma ilusão. A solidão é uma ilusão porque você está com você, então você nunca está sozinho. Qual é a questão principal? A questão principal é que você precisa tomar consciência de que você está com você. Você precisa olhar para isso, olhar para as suas emoções e assumir que você está com você. Que você... É como se você, adulto, está com você, criança. Você, adulto, dá atenção e apoio à criança. A Aline escreveu, isso pode levar a ser controlador? Então, Aline, a solidão, o abandono vai gerar dois efeitos. Vai gerar o dependente, uma necessidade de conexão com as pessoas e de dependência, uma necessidade maior de dependência ou de controle. O controlador é a pessoa que, no abandono,
tinha mais, vamos dizer, de alguma forma sentiu mais fácil que podia ser independente e se virar sozinho. No fundo, o controlador, ele se torna independente, mas ele gostaria de receber apoio, de receber ajuda e de poder contar com os outros. Então, quem é controlador sente que não pode contar com os outros. Por isso, controla, não confia. Quem confia, não controla. Quem controla, não confia. Faz sentido? Se fizer sentido, se puder comentar. E pode fazer perguntas também. Então, entender isso é importante porque a gente está construindo uma imagem. Enquanto a gente vai falando, daqui a pouco a gente vai fazer um exercício. E a gente está construindo essa imagem de entender o abandono, entender o que está por trás dele de uma forma prática. Então, o que eu estou falando vem da minha experiência no atendimento como terapeuta, facilitando constelação familiar, já desde 2012. E esses temas são temas que são recorrentes. Tanto o lidar com o abandono, que vai gerar esses dois lados, que é ou a dependência, precisar muito do outro, abrir mão do que se gosta para agradar a outra pessoa porque acha que ela vai embora, ou se tornar independente e controlador. Então, são duas maneiras que cada pessoa acaba escolhendo, e de alguma forma são duas feridas. Legal. Então, e aí a relação com os pais vai definir a relação que a gente tem com a gente mesmo. Se você entender isso, que a relação que você tem com seus pais define a relação que você tem com você mesmo, nesse caso, você pode escolher mudar isso. Deixa eu ver o André Luiz Jorge. Eu me abandonei por completo. Me foi pedido o divórcio de um casamento de 15 anos, com um filho de 7 anos. Depois descobri a traição antes do divórcio. Sim. E, André, quando você reconhece o abandono, um caminho, que é o que eu vou comentar, já estou indo para chegar, vamos dizer, na conclusão da live, desse assunto do abandono, é você olhar para sua criança, olhar para dentro e você expressar que você está ali e que ela pode contar com você. Ou seja, dar acolhimento para você. Então, a maneira de lidar com o abandono é escolher, vamos dizer, aprender a lição com isso e assumir que você pode sim dar esse acolhimento, dar esse, vamos dizer, esse apoio, esse amparo para o seu lado emocional. Então, de alguma forma, a gente vivencia, eu reconheço em mim também, eu também tenho, quando eu estou num relacionamento, eu sinto essa insegurança, essa sensação de ser abandonado. E na infância eu também tive esse sentimento de não poder contar com os meus pais porque eles estavam ocupados, porque eles não tinham tempo, não conversavam. Então é bem pessoal. Eu estou falando não só a partir do que eu tenho de experiência atendendo como terapeuta, mas também do meu desenvolvimento pessoal. É um assunto que eu também reconheço em mim. A Lilian escreveu, é bem sobre isto, que preciso mostrar para minha família o trabalho que você faz e que está me ajudando muito. E quero ajudava também. Sim, legal, Lilian, obrigado por compartilhar. E voltar a olhar para a criança interior, né? Isso, porque de alguma forma a gente vivenciou o abandono na infância. E aí essa ferida continua dentro da gente. Uma ferida emocional, ela não se cura sozinha. Ignorar uma ferida não quer dizer que ela vai se curar. Ignorar uma ferida quer dizer deixar ela para o futuro. É como se fosse uma poupança. Uma poupança, vamos dizer, negativa. Porque um sentimento ignorado, ele não se cura. Ele vai crescendo com o tempo. E aí ele pode somatizar, ele pode se manifestar no corpo, na forma de uma doença. É certo que ele se manifesta nas relações. A gente atrai... Legal, André, obrigado por ter compartilhado. A gente atrai as situações que a gente precisa para poder se curar. Então, vamos dizer, a vida, de alguma forma, o campo, né? O nosso campo acaba fazendo a gente atrair as situações que a gente precisa para o nosso crescimento emocional. Então, dá para olhar os acontecimentos da vida como uma aprendizagem. A gente precisa aprender algo com o que acontece. Quando o olhar para os acontecimentos da vida é um olhar de o que eu preciso aprender com isso. Então, na experiência do abandono, eu me senti abandonado na infância, porque meus pais estavam ocupados, não estavam disponíveis. Daí, hoje, sou eu que me abandono.
Como que eu me abandono? Não ficando do lado dos meus sentimentos. Se eu ignoro o que eu sinto, nesse exemplo, porque eu quero agradar alguém, eu acho que se eu não agradar uma pessoa, essa pessoa vai me abandonar. Quando eu faço isso, eu estou me abandonando. Qual que é a solução? O caminho do meio. Primeiro, eu preciso me curar. Eu preciso olhar para essa ferida do abandono. Eu preciso cuidar dela. Se eu sinto que eu vou ser abandonado porque a pessoa com quem eu estou me relacionando não está disponível, se eu tenho esse sentimento, eu preciso olhar para dentro e cuidar disso. Eu preciso perceber que parte de mim eu não estou acolhendo, que parte de mim eu estou rejeitando. Então, esse olhar vai trazer. E aí, o que eu falei antes? Uma ferida emocional não se cura sozinha. Como que ela se cura? Com consciência. Quando você leva a atenção, quando você leva a aceitação. Aceitação é amor. Então, o que cura uma ferida emocional é o amor. Que é amor? O amor incondicional. A aceitação. Isso cura a sensação, o sentimento de abandono. Isso cura a tristeza. Por isso que constelação familiar é sobre amor. Por isso que os princípios da constelação chamam-se ordens do amor. É como se fossem ordens da aceitação. Quando se segue as ordens do amor, se cura. Aí a Aline escreveu, e quando você se sente cuidador dos seus pais desde criança. Então, Aline, quando você se sente responsável pelos seus pais, você sente que precisa cuidar deles, mesmo quando criança, isso é uma inversão das ordens, de uma das ordens do amor em especial. É tanto a da hierarquia, que você, nesse caso, tá como se fosse mãe dos seus pais, e você não faz isso de propósito, e nem eles fazem isso de propósito. Isso está no campo, vamos dizer assim. É como se os seus pais não estão conectados com os pais deles, então eles buscam em você. Que você fique nessa posição de pai e mãe deles. Muitos pais fazem isso sem saber. É muito frequente. Daí, quando você conhece constelação, você pode ajudar os seus pais, se isso é uma necessidade, mas você não precisa se colocar emocionalmente no lugar de mãe dos seus pais. Então, é diferente. Fazer é diferente de como você se posiciona. Então, se existe uma necessidade, se os seus pais precisam de ajuda, você ajuda como filha. E se você puder expressar isso, que você ajuda como filha, isso é um bom exercício, expressar que você é filha. E quando. Deixa eu ver. Então a relação com os pais pode trazer na sua pergunta. Você se sentir cuidadora dos seus pais desde a infância. Você então hoje tem escolha, vamos dizer. Na infância você não tinha escolha, você não estava consciente do que estava acontecendo. Mas isso gera mal-estar. É ruim para os pais e para os filhos, quando os filhos se sentem responsáveis pelos pais. Numa constelação, o que a gente faz é os pais olham para os próprios pais e, no mínimo, devolve para os pais o que é deles e, bom, ou seja, se resolve na constelação, se melhora a relação. A, a gente carrega, a gente assume coisas das gerações anteriores. Então, muitas vezes, os pais não estão disponíveis, no caso da Aline, os seus pais não estavam disponíveis como pais porque eles não estavam conectados com os próprios pais. Por desentendimento, pela situação do momento. Os motivos são vários. Mas o que é importante entender, é possível mudar isso hoje? Não precisa continuar. Se na infância foi assim, não precisa continuar assim hoje. Hoje pode ser diferente. E a forma de ser diferente é você lembrar que é importante você se colocar como filha em relação aos seus pais. Parece óbvio, né? Mas não é óbvio. Não é o que acontece nas relações. Se o óbvio fosse feito, muitas coisas seriam diferentes. Então o óbvio não acontece. É bem frequente isso, de os filhos se sentirem responsáveis pelos pais. Só que isso afeta a vida dos filhos e afeta a vida dos pais. Então, se colocar como filha em relação dos seus pais, traz um bem-estar para você e para os seus pais. E aí são duas ordens do amor nesse caso. É tanto a hierarquia, você como responsável pelos seus pais, você está como grande em relação a eles. Então, é a hierarquia, você está contrariando essa ordem do amor. E a outra é o equilíbrio entre dar e receber, onde os pais dão, os filhos recebem.
Como os filhos retribuem aos pais? Passando adiante. E aí, essas duas ordens do amor não estão sendo observadas. Bom, daí a gente vai para o exercício, porque eu já passei por tudo. Ah, tá, vou falar da solução então. Como que você resolve a ferida do abandono? Olhando para a emoção que está por trás do abandono. Qual é essa emoção? Pode ser o medo da solidão? Sim. O abandono traz o medo da solidão. Mas se você pensar qual é a emoção por trás do medo da solidão, vai sempre chegar na tristeza. Qualquer dificuldade emocional, qualquer desentendimento, quando você busca qual é o sentimento ou a emoção por trás, obrigado, Aline, sempre chega na tristeza. Então, quando você muda a relação com a sua tristeza, quando você dá acolhimento para a sua criança interior, quando você faz isso, você vivencia, vamos dizer, você começa a curar a ferida do abandono. Então, quando você cura o abandono, quando você para de se abandonar. Como que você para de se abandonar? Quando você acolhe as suas emoções. O que é acolher as emoções? É se colocar do lado do que você sente, expressar o que você sente e ter a intenção de se acolher, de fazer coisas que você gosta, de se colocar do seu lado. A Lilian escreveu: meus relacionamentos não duram mais do que 2 ou 3 anos. Tem a ver com o abandono? Ah, pode ser muitas coisas, Lilian, não saberia te dizer. Pode ser muitas coisas. Numa constelação fica fácil de perceber, mas no geral tem a ver com a relação com os pais. Então pode ter a ver com abandono, pode sim, mas pode ser várias coisas. O Bert Hellinger fala que a relação com a mãe, uma boa relação com a mãe, é condição necessária para você ter um relacionamento duradouro. Mas às vezes um relacionamento termina porque passou o tempo. Não necessariamente vamos dizer, aceitar que os relacionamentos terminam é aceitar que a vida é impermanência. Então também faz parte entender e reconhecer que as coisas mudam e que os relacionamentos terminam. Mas o Bert Hellinger fala que sem mãe não há casal. Quem quer um relacionamento e não tem, precisa se resolver com a sua mãe, em primeiro lugar. Então, tem a ver com os pais, não só com a mãe, com o pai também. A relação com o pai e com a mãe afeta o relacionamento. Mas nesse caso que você falou, de um relacionamento não durar mais de 2, 3 anos, o que a gente faz na constelação é alguém representa você e alguém representa o relacionamento. E a gente percebe o que surge no campo. Daí a gente não está investigando o motivo, a gente já está trabalhando no campo a solução dessa experiência, a solução disso, que também é uma forma de amor, que aí a constelação fala do amor que cura e do amor que adoece. Tá? Então a solução é aceitar a tristeza, aceitar que você tem uma necessidade de conexão, e a gente tem tanto uma necessidade de liberdade, que significa independência, quanto uma necessidade de conexão, que significa dependência. A gente tem as duas necessidades. Reconhecer que você tem as duas necessidades é muito importante para você ter liberdade, para você se guiar pelo que você sente. Por exemplo, às vezes, mas existe o julgamento de que sentir carência é ruim. Se você sente carência, é o que você sente no momento, então é certo porque é o que você está sentindo. A ideia é que quando você olha para os seus sentimentos como certo, do jeito que eles são, você muda a sua vida. A maior dificuldade das pessoas é que elas negam os sentimentos, rejeitam a tristeza, porque acham que a tristeza, se for aceita, vai aumentar. É o contrário. Quando você aceita a tristeza, ela diminui. Aceitar a tristeza não é ficar remoendo o passado, alimentando a tristeza. Isso não é aceitar a tristeza. Isso vai ficar mexendo na ferida, não é a mesma coisa. Aceitar a tristeza não é remoer o passado. Aceitar a tristeza é estar presente no momento, olhar para a tristeza com aceitação. Presente no momento significa observar a respiração, levar a atenção para o coração. Inclusive o exercício que a gente vai fazer vai ser esse. A gente vai fazer um exercício que está no livro O Segredo Oculto do Coração. Quem quiser que eu envie esse livro, manda uma mensagem pelo direct. Está em inglês, então precisa ler em inglês. Mas tem esse exercício que a gente vai fazer hoje. Então o exercício da live de hoje é um exercício que eu
É muito simples, mas está nesse livro. A autora explica, é muito simples fazer, vocês vão ver, é muito simples e traz uma mudança. Tem a ver com levar a atenção para o coração e se conectar com o coração. Quando você leva a atenção pro coração, o coração tem uma inteligência própria. Então, levar a atenção para o coração é se conectar com essa inteligência própria. E dúvidas, incertezas, medos desaparecem. Então, quando você se conecta com a intuição que existe no coração, naturalmente você tem mais segurança, mais bem-estar, mais conexão com você mesmo. Então é muito importante. Inclusive é um filme, é um documentário, O Poder do Coração. Então tem esse documentário, O Poder do Coração. Dá para assistir em algum desses canais. Ainda não tem gratuito. Eu vou assistir em breve, assim que eu tiver tempo. Mas é bem interessante olhar para esse tema da conexão emocional consigo mesmo, da conexão com o próprio coração. Tá? Então, bom, vamos ao exercício. O exercício, como eu falei, é muito simples. Olá, Andressa, chegou na hora do exercício. Já dá para fazer junto, se você quiser. Então, o exercício tem a ver com se conectar com o coração. É muito simples, a gente vai fazer em 1 minuto ou 2. A sugestão é que você pratique esse exercício tantas vezes quanto você quiser, porque é muito simples. Vai ter 2 etapas. Uma etapa de conexão com você mesmo, com o seu coração, e uma etapa onde você se conecta e onde você compartilha isso. Então, uma etapa é conexão com o coração e enviar energia, o campo do coração para você mesmo, ou seja, enviar amor para você mesmo, e na segunda etapa você envia para as outras pessoas. É muito simples e poderoso, como eu falei. Então a gente começa agora, tudo bem? Leva a atenção para a região do coração. Você pode colocar as mãos ou só levar a atenção. E aí você se permite aquietar, sentar numa posição confortável. E aí você faz 3 respirações profundas. Na expiração, quando o ar estiver saindo, você pode dizer no pensamento ou pode dizer em voz alta. Eu vou fazer em voz alta. Você diz sim. Esse sim é um sim à vida, é um sim ao coração, é um sim aos sentimentos, às emoções. Tá? Então, são 3 respirações profundas, levando a atenção para o coração, e na expiração você diz sim. E a gente pode fazer agora. Sim. 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 E aí, se você fez esse exercício comigo, o que você percebeu de diferente? Se puder comentar, mas a gente vai fazer já o segundo passo, tá? O segundo passo, agora você levou a atenção para o coração, já sente que aquietou um pouco o pensamento, né? Quando a gente faz isso, é muito simples, foram 3 respirações, a mente já fica mais quieta. E agora você imagina que do seu coração sai um campo de energia que te envolve. É como se fosse um campo de um ímã saindo do seu coração e te envolvendo. Imagina então essa energia te envolvendo. E nesse momento você manda essa energia, você envia essa energia do coração para você mesmo. É você dando amor para você. E você faz isso por alguns instantes. E enquanto você faz isso, imagina que essa energia do coração alimenta você mesmo, alimenta o seu corpo, e você fica tão preenchido que agora você compartilha com as pessoas. Você pode compartilhar com as pessoas que estão assistindo a live, como você pode compartilhar com as pessoas da sua família. Você pode compartilhar essa energia do seu coração com todo o ambiente onde você está, com as pessoas da sua casa, com o seu bairro. E você percebe que quanto mais você compartilha amor, mais você recebe amor. Quanto mais você dá amor para você, mais isso também chega às outras pessoas. E é uma força, é um campo que se
autoalimenta e é inesgotável. E o mais importante é, o seu amor precisa passar por você primeiro. Você se dá amor. Isso é como intenção. Você coloca a intenção de estar se dando amor e estar enviando amor para as pessoas. Ok? E é bem simples. A gente levou alguns minutos para fazer isso, menos de 5 minutos. Como que foi a experiência? Eu já vi que algumas pessoas responderam. A Si respondeu leveza, sentiu leveza depois do exercício. O André Luiz também leveza e um sorriso. Legal. Como que foi? Quem mais pode comentar? Como que foi a segunda parte? Onde você enviou amor para você e depois enviou amor para as pessoas. Como eu falei, esse exercício está no livro. The Hidden Power of the Heart, está em inglês. É o poder oculto do coração. Mas é um PDF, tem gratuito, dá para achar pelo Google. Ou se alguém quiser, me pede no direct que eu envio. E a ideia é essa. Uma calma, a Júlia escreveu, legal. E olha que simples. Bem-vindo, Uriel. Esse exercício, sintam-se presenteados com o meu amor. Legal, obrigado, Aline. E esse exercício do levar a atenção para o coração, dizer sim para o coração, você pode fazer também dizer gratidão, agradecer ao coração, porque ele trabalha incessantemente para te manter vivo. Então, levar a atenção para o coração, você pode fazer isso também dizendo sim e também dizendo gratidão. 3 vezes. 3 inspirações para dizer sim, dizendo sim em cada, e 3 inspirações dizendo gratidão. Isso já traz uma leveza. E depois o compartilhar amor, primeiro, mandando para você, isso é muito importante. O mandamento, né, amar ao próximo como a ti mesmo. O como a ti mesmo quer dizer que você precisa se amar para daí amar o próximo. Então, nesse sentido, quando você se dá amor, aí você efetivamente dá amor para os outros. Então, é isso. Avisos. Toda quarta, hoje é terça, né? Toda quarta e sexta tem vídeo novo no YouTube. Então, se você não está inscrito no meu canal no YouTube, acessa no link da bio. Tem lá no Linktree. Você acessa o e-book, se você quiser. O e-book Resolva-se com seus pais. É um e-book gratuito. Você acessa no link na bio do meu perfil no Instagram. Lá você também tem o podcast no Anchor.fm. Você pode ouvir áudios sobre constelação familiar. No YouTube tem vídeos toda quarta e sexta. E aí também lá você acessa para se inscrever no meu canal. E o que mais? No final de agosto eu vou fazer um lançamento de um curso de constelação familiar. Então se você quiser aprender a fazer constelação familiar, em agosto vai ter o lançamento. Nesse momento já está acontecendo uma turma de constelação familiar individual, online, e aí a próxima turma é só em agosto. Cada 2 meses vai ter um lançamento. E é isso. Mais avisos. Quem quiser saber sobre sessões individuais de constelação, é só acessar o site constelasp.com.br.